Tosse seca há 2 anos. Jovem tem pulmões limpos após oração. Um testemunho de fé, luta e milagre na congregação cristã no Brasil. Capítulo 1. O início da provação, uma tosse que não passava. O sol da manhã entrava pela janela do pequeno quarto de Lucas Ferreira, 22 anos, iluminando as paredes simples, decoradas apenas com um quadro de Jesus no Getsemane e um calendário da Congregação Cristã no Brasil, CCB. Era um sábado, dia de culto, mas Lucas não conseguia se levantar. A tosse seca que o acompanhava há quase 2 anos, havia piorado na noite anterior. Cada inspiração ardia, como se suas vias aéreas estivessem revestidas de areia quente. Mãe, não aguento mais, murmurou, segurando o peito enquanto uma nova crise o abatia. Dona Maria, sua mãe, uma mulher de fé inabalável, largou a vassoura e correu para o lado do filho. Seus olhos, já marcados pelas noites em claro de preocupação, encheram-se de lágrimas. Filho, já fizemos tudo, médicos, remédios, exames. Nada adiantou. Só Deus pode te curar agora. Ela colocou a mão na testa dele, como fazia quando ele era criança. Hoje é dia de culto. Vamos orar juntos. O Senhor não nos desampara. Lucas queria acreditar, mas a exaustão falava mais alto. 2 anos de consultas, inalações, comprimidos e diagnósticos inconclusivos o haviam deixado cético. Os médicos falavam em asma refratária, alergias crônicas, até mesmo estresse, mas nenhum tratamento surtira efeito. A tosse persistia, roubando seu sono, sua voz e, aos poucos, sua esperança. Capítulo 2. A busca por respostas, médicos e a fé em conflito. As paredes do consultório do Dr. Renato, pneumologista renomado, eram forradas com diplomas e imagens de pulmões em raios-x. Lucas, sentindo o peso do estetoscópio frio no peito, ouvia o médico murmurar enquanto analisava os exames. Seus pulmões estão limpos, sem sinais de infecção ou obstrução grave. Mas essa tosse é atípica. Já tentamos corticoides antihistamínicos até antidepressivos. Não faz sentido. O médico tirou os óculos, olhando-o com uma mistura de frustração e compaixão. Lucas, a medicina não tem mais o que oferecer. Talvez você precise procurar ajuda em outro lugar. Lucas sentiu um nó na garganta. Outro lugar? Ele sabia o que o médico queria dizer, mas não tinha coragem de admitir. A ciência havia falhado. Na saída, Dona Maria apertou sua mão com força. Viu, filho? Só Jesus. Ela não precisava dizer mais nada. Capítulo 3. O culto que mudou tudo, o choro e a oração dos irmãos. O salão do reino da CCB em São Paulo estava lotado naquele sábado. Os hinos eram entoados com fervor e o som do órgão enchia o ambiente de uma solenidade sagrada. Lucas, fraco, sentou-se no banco da frente ao lado da mãe. Seu pai, seu João, um homem de poucas palavras mas de fé profunda, colocou a mão em seu ombro. Fique firme, menino. Hoje é o dia. O ancião responsável, um homem de barba branca e voz serena, subiu ao púlpito. Após a leitura bíblica, ele fez uma pausa e olhou diretamente para Lucas. Irmãos, temos aqui entre nós um jovem que está passando por uma provação. Lucas, filho de nosso irmão João e irmã Maria, sofre há 2 anos com uma enfermidade que os médicos não conseguem curar. Mas nós sabemos que para Deus, nada é impossível. Lucas 1h37. Ele estendeu as mãos. Vamos orar por ele. Em segundos, dezenas de mãos se ergueram. Irmãs com lenços na cabeça, ancianos de ternos escuros, jovens como ele, todos unidos em súplica. Lucas sentiu o chão tremer não por um abalo, mas pela força da fé coletiva. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto as palavras do ancião ecoavam. Pai Celestial, tu que saraste os leprosos, que devolveu a vista aos cegos, olha para este teu servo. Se for da tua vontade, liberta-o deste mal. Em nome de Jesus, amém. Um coro de améns encheu o salão. Lucas sentiu algo queimar dentro dele, não era dor, mas uma paz inexplicável. Capítulo 4. A noite do milagre, o sono sem tosse. Naquela noite, Lucas deitou-se esperando mais uma madrugada de sufoco. Mas, pela primeira vez em 730 dias, ele dormiu sem tossir. Mãe chamou-o assustado ao acordar. Eu não tosse. Nem uma vez. Dona Maria correu para o quarto, os olhos arregalados. Glória a Deus. Ela ajoelhou-se ali mesmo, no chão de cerâmica fria, e começou a orar em voz alta. Obrigada, Senhor. Obrigada por ouvir nossas súplicas. Lucas tocou o peito, esperando a dor habitual. Nada. Respirou fundo. Nenhuma queimação. Era como se suas vias aéreas tivessem sido lavadas por dentro. Capítulo 5. O retorno ao médico, a confirmação do impossível. Na segunda-feira, Lucas estava de volta ao consultório do Dr. Renato.
O médico, cético por natureza, ouviu seu relato com ceticismo. Você está dizendo que, depois de 2 anos, a tosse simplesmente sumiu? Sem nenhum tratamento novo? Sim, doutor. Foi depois de muita oração. Lucas hesitou, sabendo que o médico não era religioso. O pneumologista pediu novos exames. Raio-X, espirometria, testes de alergia. 3 dias depois, os resultados chegaram. Seus pulmões estão perfeitos. Não há sinais de inflamação, obstrução ou qualquer anormalidade. O médico olhou para Lucas com uma expressão que misturava espanto e desconforto. Isso não tem explicação médica. Lucas sorriu. Eu sei, doutor, mas tem explicação divina. Capítulo 6. O testemunho no culto, Deus é fiel. No domingo seguinte, Lucas subiu ao púlpito pela primeira vez. Seu coração batia forte, mas não por nervosismo, era gratidão. Irmãos, eu vim aqui hoje para dar glória a Deus. Há 2 anos, eu vivia como um prisioneiro desta doença. Médicos não sabiam o que eu tinha, remédios não faziam efeito. Mas Deus sabia. Ele ouviu os pedidos de minha mãe, as orações dos ancianos, os jejuns dos irmãos, sua voz embargou. Naquela noite, depois do culto, Deus me curou. Não foi gradual. Foi instantâneo. O salão explodiu em aleluias. Muitas irmãs choravam, ancianos erguiam as mãos em ação de graças e até os jovens, que às vezes se distraíam nos cultos, estavam atentos comovidos. O ancião responsável abençoou-o. Este é mais um sinal de que Deus opera maravilhas entre nós. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um aqui presente. Capítulo 7. A vida após a cura, um novo propósito. Nos meses seguintes, a vida de Lucas mudou radicalmente. Ele, que antes evitava saídas por medo de crises de tosse, agora participava ativamente dos cultos, das reuniões de jovens e até das visitas aos enfermos. Se Deus me curou, eu preciso servir a Ele com tudo o que tenho, disse a seu amigo Mateus, durante uma tarde de distribuição de folhetos evangelísticos. Mateus, que sempre o apoiara, sorriu. Você é a prova viva de que Deus não mudou. Ele ainda faz milagres como nos tempos bíblicos. Lucas também começou a ajudar na limpeza do salão, a participar dos corais e a dar testemunhos em outras congregações. Sua história se espalhou, e muitos doentes e desesperançados passaram a procurá-lo, buscando um pouco da fé que o havia sustentado. Capítulo 8. A provação que fortaleceu a família. A cura de Lucas não foi apenas física, restaurou a fé de sua família. Seu João, que sempre foi um homem reservado, passou a orar em voz alta nos cultos. Dona Maria, que já era uma guerreira de oração, tornou-se ainda mais fervorosa, liderando grupos de intercessão. Antes eu orava com medo. Agora, oro com certeza, confessou ela a uma irmã da congregação. Até sua irmã mais nova Ana, que antes questionava a fé, começou a participar mais ativamente da vida espiritual. Se Deus curou meu irmão, Ele pode fazer qualquer coisa, disse ela emocionada após ser batizada. Capítulo 9. Os desafios da fé, quando a dúvida bate à porta. Nem tudo foram flores. Alguns irmãos mais céticos murmuravam. Será que foi mesmo um milagre? Às vezes, o corpo se cura sozinho. Outros, fora da congregação, zombavam. Vocês acreditam nessas coisas? Coitado do menino, deve ter sido psicossomático. Mas Lucas aprenderá uma lição valiosa. Fé não é ausência de dúvidas. É escolher acreditar mesmo quando não vemos. E ele escolheu acreditar, todos os dias. Capítulo 10. Um ano depois, o testemunho que continua inspirando. 1 ano após sua cura, Lucas foi convidado a falar em uma convenção regional da CCB. Centenas de irmãos de diferentes cidades se reuniram para ouvir sua história. Eu poderia estar aqui hoje falando de remédios, de médicos, de teorias. Mas eu prefiro falar de Jesus, porque foi Ele quem me libertou. Não foi um lugar, não foi uma pessoa, não foi uma fórmula. Foi o poder de Deus. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão. Se você está passando por uma provação, não desista. Deus ouve. Deus vê. Deus age. Ao final, dezenas de pessoas se aproximaram, chorando, pedindo oração, compartilhando suas próprias lutas. Uma jovem com lúpus seguiu até o fundo do salão. Irmão Lucas, você acha que Deus pode me curar também? Ele sorriu, colocando a mão em seu ombro. Não só pode. Ele vai. Epílogo. A fé que move montanhas. Hoje, Lucas Ferreira é um testemunho vivo do poder da oração. Sua história é contada em cultos, reuniões e até em redes sociais, embora ele evite exposição excessiva, preferindo glorificar a Deus em silêncio. Ele não sabe por que Deus escolheu curá-lo daquele jeito, naquele momento. Mas sabe uma coisa? Deus não nos promete uma vida sem provações. Mas Ele promete estar conosco em cada uma delas.
E isso, para Lucas, é o suficiente. Fim, ou talvez apenas o começo. Este testemunho é fictício, mas baseado em relatos reais de curas divinas na congregação cristã no Brasil. Para Deus, nada é impossível. Tosse seca há 2 anos, jovem pulmões limpos após oração. Uma história de fé, dor e milagres na congregação cristã no Brasil. Capítulo 10. O peso da espera. Os dias que se seguiram àquela noite no culto foram um turbilhão de emoções para Lucas. A tosse, que por 2 anos havia sido sua sombra constante, desaparecera como se nunca tivesse existido. Mas, paradoxalmente, a ausência dela o deixava ainda mais inquieto. Era como se, de repente, ele tivesse sido arremessado em um vazio de incerteza. E agora? O que Deus quer de mim? Ele acordava antes do sol nascer, como sempre fizera, mas desta vez não era a tosse que o tirava da cama, e sim uma espécie de urgência espiritual. Sentia que precisava fazer algo, mas não sabia o que. Orar mais? Testemunhar? Voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido? Senhor, me mostra o caminho, sussurrava enquanto preparava o café da manhã. O cheiro do pão caseiro que sua mãe havia deixado na mesa misturando-se ao aroma do café coado. Sua mãe, Dona Maria, observava-o com olhos brilhantes, como se temesse que o filho fosse desaparecer a qualquer momento, levado por algum vento sobrenatural. Filho, você tá quieto demais. Tá tudo bem? Ela perguntou, servindo-lhe uma xícara fumegante. Lucas sorriu, mas era um sorriso cansado. Tô bem, mãe. Só, pensando. Pensando em quê? Que Deus te curou e agora você tem que virar pastor? Ela brincou, mas havia um tom de preocupação em sua voz. Ele não respondeu. Não sabia explicar que não era sobre virar algo, mas sobre ser algo que ainda não compreendia. Capítulo 11. O primeiro testemunho. Naquela semana, o irmão José, um dos anciãos da congregação, o abordou após o culto de doutrina. Lucas, o irmão presbítero, gostaria de conversar com você. Ele ouviu falar do que aconteceu contigo. O coração de Lucas acelerou. O presbítero era uma figura imponente, um homem de poucas palavras, mas cuja presença transmitia uma autoridade espiritual inegável. Encontrá-lo não era algo trivial. No pequeno gabinete ao lado do salão, o presbítero sentou-se à mesa de madeira escura, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos em Lucas como se pudesse ver através dele. Filho, conte-me tudo. Desde o início. Lucas engoliu em seco. Não estava acostumado a falar tanto, especialmente não sobre si mesmo. Mas obedeceu. Contou sobre a tosse que começou como um incômodo e se tornou uma prisão. Sobre as noites em claro, o cansaço ou a frustração. Sobre a oração da irmã Clara e o momento em que, de repente, o ar entrou em seus pulmões como um rio depois de uma seca. O presbítero ouviu em silêncio, sem interromper. Quando Lucas terminou, houve um longo momento de quietude. Você sabe por que Deus te curou? O presbítero perguntou finalmente. Lucas balançou a cabeça. Não, irmão. Só sei que ele teve misericórdia. O presbítero suspirou, recostando-se na cadeira. Às vezes, Deus nos cura para que outros possam crer. Às vezes, Ele nos deixa doentes para que aprendamos a depender dele. E às vezes, Ele fez uma pausa, Ele faz as duas coisas. Lucas sentiu um calafrio. O irmão acha que eu tenho que falar sobre isso? Não é o que eu acho. É o que o Espírito Santo vai te guiar a fazer. Mas lembre-se, um testemunho não é para glorificar o homem, mas a Deus. Se você sentir que deve compartilhar, faça-o com humildade. Se sentir que deve ficar em silêncio, que assim seja. O importante é que sua vida agora seja um louvor. Capítulo 12. A jovem com lupus. A irmã Ana, a jovem que o abordará chorando na noite da sua cura, não saía de seus pensamentos. Ela tinha apenas 22 anos, mas o lupus já havia deixado marcas em seu corpo, manchas na pele, dores nas articulações, uma fadiga que parecia sugar sua energia vital. Lucas a encontrou sentada sozinha nos fundos do salão, uma Bíblia aberta no colo, os dedos tremendo levemente enquanto virava as páginas. Irmã Ana, ele chamou baixinho, sentando-se ao seu lado. Ela levantou os olhos, e ele viu neles um misto de esperança e medo. Irmão Lucas, eu não sei mais o que fazer. Os médicos falam em remédios cada vez mais fortes. Minha mãe chora todas as noites. Eu até já pensei, sua voz falhou, que talvez Deus não queira me curar. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Ele conhecia bem aquele desespero. Você já pediu a Deus que te mostrasse o que Ele quer que você aprenda com isso? Ana franziu a testa. Aprender? Que coisa tem para aprender com dor? Tudo. Lucas respondeu com convicção. A dor nos ensina a depender dele. A fraqueza nos mostra que sua força é perfeita. Mas isso não significa que Ele não queira te curar. Só significa que enquanto espera você precisa confiar.
Ana baixou a cabeça e uma lágrima caiu em sua Bíblia, manchando o versículo de Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Eu não aguento mais, irmão Lucas. Ele estendeu a mão e segurou a dela, sentindo os ossos finos sob a pele. Então deixa Deus te carregar. Você não precisa aguentar sozinha. E ali mesmo, entre os bancos de madeira da congregação, eles oraram. Não com palavras bonitas ou frases decoradas, mas com gemidos do espírito, com lágrimas e suspiros que só Deus poderia entender. Capítulo 13. A rotina que virou milagre. As semanas passaram, e Lucas tentou retomar sua vida normal. Voltou ao trabalho na marcenaria, onde o cheiro de madeira serrada e verniz o recebia como um velho amigo. Seus colegas notaram a mudança imediatamente. Cara, você tá outro. Parece que rejuvenesceu, brincou o seu Antônio, o mestre carpinteiro, enquanto Lucas lixava uma prateleira. Tô me sentindo bem. Lucas respondeu sem entrar em detalhes. Não era por vergonha, mas por uma espécie de reverência. Falava-se de Deus com respeito, não como assunto de conversa fiada. À noite, depois do jantar, ele e sua mãe liam a Bíblia juntos, algo que não faziam com tanta frequência antes. Dona Maria, embora sempre fosse uma mulher de fé, parecia ter redescoberto a oração após o milagre do filho. Lucas, você acha que Deus ainda faz milagres assim, como antigamente? Ela perguntou uma noite, enquanto folheava o livro de Atos. Acho que ele nunca parou, mãe. Só a gente que às vezes para de acreditar. Ela assentiu, os olhos brilhando à luz da lamparina. Reza por mim também, filho, para eu não perder a fé quando as coisas ficarem difíceis. Ele sorriu e estendeu a mão, cobrindo a dela. Claro, mãe. Sempre. Capítulo 14. Aprovação de Ana. Ana piorou. As dores se intensificaram, e uma manhã, ela não conseguiu sair da cama. Sua mãe, desesperada, ligou para Lucas. Irmão Lucas, por favor, vem aqui. Ela tá muito mal. Quando ele chegou, encontrou Ana enrolada em cobertores, o rosto pálido, os lábios ressecados. Ela mal conseguia abrir os olhos. Eu não aguento mais, ela sussurrou. Lucas sentou-se ao lado da cama, sentindo uma onda de impotência. Por que, Senhor? Por que curaste a mim e não a ela? Mas então, como um sopro suave, veio a lembrança das palavras do presbítero. Às vezes, Deus nos deixa doentes para que aprendamos a depender dele. Ele pegou a mão de Ana. Irmã, você confia em Deus? Ela assentiu fracamente. Confio, mas dói tanto. Eu sei. Mas ele não te abandonou. Mesmo que a cura não venha agora, ele está aqui. E se ele permitir que você passe por isso, é porque tem um propósito. Talvez para você ver que mesmo na fraqueza, ele é forte. Ana fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Reza por mim, irmão. E Lucas orou. Não por cura, não por alívio imediato, mas por paz. Por força para suportar. Por fé para não desistir. Quando terminou, Ana estava dormindo, a respiração mais calma. Sua mãe, aos prantos, abraçou Lucas. Obrigada. Obrigada por não desistir dela. Ele saiu daquela casa com o coração pesado, mas com uma certeza: Deus não havia terminado sua obra. Capítulo 15. O culto de ação de graças. Um mês depois, o presbítero anunciou que haveria um culto especial de ação de graças. Irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas entre nós. Curas, livramentos, famílias restauradas. Não é hora de nos calarmos, mas de levantarmos nossa voz em louvor. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele não gostava de atenção, não queria ser o centro das coisas. Mas quando o presbítero o chamou ao púlpito, não teve escolha. Subiu os degraus de madeira, sentindo os olhares da congregação sobre si. O salão estava lotado, o ar pesado com a expectativa. Irmãos, sua voz tremia. Eu não tenho palavras bonitas. Não tenho sermão preparado. Só tenho um testemunho. Deus me curou. Não porque eu merecia, não porque eu era especial, mas porque Ele é bom. E se Ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um de vocês. Houve um murmúrio no salão. Alguns choravam. Outros assentiam, os rostos iluminados pela fé. Então, do fundo, uma voz fraca, mas firme chamou. Eu também. Era Ana. Ela estava de pé, apoiada em sua mãe, o rosto ainda pálido, mas os olhos brilhando com uma luz que não estava lá antes. Deus não me curou ainda, mas Ele me deu paz. E isso já é um milagre. O salão explodiu em louvores. Homens e mulheres se levantaram, cantando, chorando, agradecendo. Lucas, com lágrimas nos olhos, entendeu finalmente. Não era sobre a cura. Era sobre a fé. Sobre confiar, mesmo quando a resposta não vem como esperamos. Capítulo 16. A carta anônima. Alguns dias depois, Lucas recebeu uma carta sem remetente. Dentro havia apenas um versículo escrito à mão.
Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. E uma frase: não pare de crer. Deus ainda não terminou. Ele não soube dizer quem a enviou, mas guardou-a no bolso, próximo ao coração, como um lembrete de que mesmo quando tudo parecia terminado, Deus estava apenas começando. Epílogo: o que vem depois do milagre. Hoje, Lucas ainda trabalha na marcenaria. Ainda acorda cedo, ainda ora antes de dormir, ainda visita os doentes e desanimados. Às vezes, a tosse volta por um instante, um eco do passado. Mas desaparece tão rápido quanto veio, como se Deus lhe dissesse: lembra de onde eu te tirei? Ana ainda luta contra o lúpus, mas sua fé é inquebrantável. Ela agora ajuda na escola bíblica das crianças, ensinando-as que Deus ouve, mesmo quando a resposta demora. E o presbítero, em um dos cultos, disse algo que ficou marcado na memória de todos: milagres não são para nos tornar famosos, mas para nos tornar fiéis. A cura de Lucas não foi o fim da história. Foi o início de uma vida dedicada a servir, porque a verdadeira prova da fé não é quando Deus nos tira do fogo, mas quando Ele caminha conosco dentro dele. Lucas sorriu ao ouvir isso, porque no fundo, ele sabia. Deus não o havia curado para que ele vivesse uma vida comum. Ele o havia curado para que, através dele, outros pudessem ver que mesmo nas trevas, a luz de Deus nunca se apaga. E isso, para ele, era mais do que suficiente. Fim. Ou, como dizem na congregação cristã no Brasil, até a volta de Jesus. Nota: este testemunho, embora fictício, é inspirado em relatos reais de irmãos que experimentaram o poder de Deus em suas vidas. Para Deus, nada é impossível. Lucas 1h37.